Pessoal, podemos retomar? Júlia, Fernanda, Fernando, Mariana, Cecília, Felipe, Christian, Igor. Cadê vocês? Podemos retomar? Oi, Fred, tô aqui, pode sim. Tô aqui. Ok, agora eu vou abrir o trabalho final. Hein, Igor? Eu enviei ontem o trabalho intermediário e o trabalho final. Você recebeu, né? Quer dizer, eu mandei por WhatsApp, na verdade, né? Eu não enviei por e-mail, não. Achei que tinha enviado por e-mail. A gente discutiu agora, Igor, a gente terminou, né, na primeira parte da aula, a gente discutiu o trabalho intermediário. Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar no grupo, pode falar agora, né? Ou, se for depois, pode colocar no grupo do WhatsApp ou por e-mail, tá bom? Beleza, professor, obrigado. Agora a gente vai discutir o trabalho final. Ô Fred, só uma pergunta. Você vai lançar as notas das atividades que a gente está fazendo, as sínteses, só no final? Não. Eu vou lançar agora. Na verdade, eu estou atrasado porque eu estou participando de uma banca de seleção de professor lá do IGC. Então eu tenho 300 currículos para ler, tenho que lançar nota de publicação. É um trabalho muito, tem que ser um trabalho muito minucioso, não você não pode errar, né? Então a seleção termina amanhã. Aí, a partir de amanhã, eu tenho disponibilidade para corrigir. Eu estou atrasado com a síntese, com as notas de vocês e da turma de Sociologia do Turismo, que é a disciplina obrigatória que eu dou, né? Tá bom? Mas a partir de amanhã eu começo a lançar as notas. Eu mando por e-mail para vocês. Ok. Mando por e-mail e lanço no sistema, né, no Moodle, no sistema de notas, tá bom? Ok, obrigada. Eu vou compartilhar agora o trabalho final. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre essa discussão da aula que a gente teve, né, na aula passada, sobre... A gente está discutindo turismo sexual, não é isso? E aí vocês já me enviaram a síntese, né, da aula e a síntese dos textos. Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, podem ficar à vontade, pode me interromper, tá bom? Aqui é uma democracia, tá bom? Então eu vou passar as questões aqui do trabalho final. Aí vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá todo mundo vendo o trabalho final, né? Sim. Então vamos lá, vamos começar aqui pela questão 1, né? Quais as características intrínsecas ao turismo explicam a emergência do desvio barra do crime, né? A gente é mais interessado no desvio, mas também acontece, mas também você tem a emergência do crime, né? Quais características intrínsecas ao turismo explicam a emergência do desvio do crime? Porque esse tema é pouco pesquisado no campo do turismo. Então essa segunda pergunta da primeira, a segunda questão da primeira pergunta, vocês já responderam no trabalho intermediário. Agora, quais as características intrínsecas ao turismo explicam a emergência do desvio nas experiências turísticas, né? E aí, gente? Quais são? Eu acho que é o fato de a gente, quando se está em turismo, é um momento de lazer e aí as pessoas, elas são mais tendenciosas a serem desviantes, por exemplo, a fazerem atitudes que elas não fariam na própria cidade, como beber além da conta, igual aquele cara mesmo lá no Egito fazendo aqueles comentários, ele nunca faria isso aqui no Brasil, então eu acho que elas ficam, por estar no momento de lazer, elas ficam mais tendenciosas a essa liberdade que acaba virando uma certa libertinagem. Aquele cara fazia esse tipo de comentário aqui também, viu, Júlia? Só para te atualizar. Bom, o sentido é esse mesmo, né, Júlia? O sentido é vocês explorarem, né,
a oposição entre rotina, cotidiano e o tempo do ócio, né? Então esse é o sentido, olha, o tempo do ócio, o tempo do lazer, o tempo do turismo, o tempo da viagem, ele se opõe ao tempo do trabalho, ao tempo da produtividade, ao tempo da escola, o tempo dos cuidados com a casa, da família, etc, né? Então o tempo de suspensão, de enfraquecimento das cobranças da rotina, né? Então, na minha rotina eu tenho que fazer almoço, eu tenho que arrumar casa, né? Como eu disse para vocês, aqui em casa tem 3 empregadas, né? Eu, a minha mulher e o Pedro. O Pedro pula fora, né, numa adere aos valores da casa, então sobra 2. Então, na minha rotina eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar aula, eu tenho que estou participando de banca de seleção de professores, dá um trabalho danado, e eu tenho que arrumar casa, tenho que fazer comida, etc, etc, etc. Então, eu tenho horário para levantar, né? Eu tenho que levantar cedo, porque eu acordo meu filho para assistir aula, senão o vagabundo vai até, né, 9 horas e tal. Então, eu tenho pouco tempo de lazer. O tempo de lazer que eu tenho, eu vejo uma série, eu ouço música. O meu tempo é todo preenchido pela minha rotina, né? E durante as minhas férias, durante o período de viagem, né, o turismo, essas cobranças, elas naturalmente vão dissipar, elas vão perder força, né? Eu posso levantar o horário que eu quiser, eu posso beber no meio da tarde, né? Eu tenho um comportamento que seria muito estranho se esse comportamento estivesse dentro da minha rotina, porque eu não tenho tempo nenhum para lazer, praticamente, né? Então, as características intrínsecas ao turismo é isso, é um momento de busca de realizar seu desejo, busca de ter prazer, né? O que é incompatível com a rotina, com as cobranças, né, do dia a dia, do cotidiano, né? Então, é esse sentido que a Júlia chamou atenção, né? De que nosso tempo, outra coisa também que é importante chamar atenção, é que o tempo da viagem, o tempo do lazer, né, é muito pequeno, é muito curto, não é isso? Então você tem 365 dias no ano, desses 365 dias eu me dedico, eu estou preso às minhas obrigações, né, minha rotina, 350, né, eu tenho poucos dias de férias, desses poucos dias de férias eu tenho menos ainda de viagem, porque viajar é caro, porque viajar dá trabalho, né? Então, e se você, aí tem muito a ver com o perfil do turista também. Então, quando viaja eu, minha mulher e meu filho, a gente tem um comportamento, né, a gente volta cedo para casa, a gente não fica até de madrugada. No carnaval, a gente faz muito programa cultural, então tem muito a ver com o perfil também dos turistas. Então isso é um ponto importante. Além de ser um período, né, de afrouxamento das cobranças, das regras, das normas, né, você tem uma suspensão, um afrouxamento, você tem, e é um momento de busca de prazer, né, você tem muito com o perfil, né? Então o carnaval, por exemplo, né? A festa do carnaval, né? A festa da sensualidade, da liberdade, da sexualidade, o perfil de pessoas jovens, né, pessoas solteiras, homens, mulheres, gays, lésbicas, trans, ou seja, as pessoas vão assumir determinados riscos, determinados comportamentos que elas não assumiriam na rotina, né? Então muitas vezes você tem até gravidez no carnaval, que é mais deprimente do que ficar grávida no carnaval, pô, não é? É um momento de festa, de alegria, aí você fica grávida de um sujeito que você nunca mais vai ver, o sujeito foi embora, né? Fala assim, tchau, beijinho, né? Tchau, ó, foi ótimo, viu? Nunca mais quero te ver, né? Então é um risco, né? Fora DST, gravidez, violência, né? Assédio. Então, às vezes o cara nem chega perto de você porque você tá com não é não, aí o cara fica com medo de ter um comportamento considerado abusivo, né? Então, todas as características são intrínsecas à viagem, ao turismo, né? Ok? Aí agora vocês têm que desenvolver, né? Tem que trazer um exemplo, né? A partir da leitura de vocês, leituras dos textos que eu dou, ou de outros textos, né? Que vocês já têm bagagem. Porque vocês não são alunos do primeiro período, né? Vocês estão em que período? Quinto? Sexto? Cada um está num período, né? Então, vocês já têm uma bagagem. Então, vocês podem trazer essa bagagem teórica, essa bagagem de leitura de vocês para os exemplos do trabalho final, ok? Vocês não são alunos calouros, né? Vocês não são calouros, né? Vocês não são crus, como os alunos que eu dou aula no primeiro período. Os alunos do primeiro período são muito crus ainda, né? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Cadê o Igor? O Igor já sumiu, tá vendo? O cara entra atrasado, é um desviante, tá vendo?
Eu falo, pego no pé do Igor, não é à toa, é desviante. Chega atrasado. Ah, não, ele tá aí. Achei que você tinha saído, Igor, foi mal. Aí chega atrasado, sai antes da aula. Tem alguma dúvida, Igor? Aí, tá dormindo, tá vendo? Nem tá ouvindo. É porque lá tá fazendo menos 15 graus, gente. Então é foda. A pergunta 2 do trabalho final, né? Explique como o crime e o desvio impactam a demanda turística, né? Explique como o turismo impacta o aumento do crime e desvio nos territórios. Né? Como as políticas públicas podem prevenir, né, mitigar esses impactos. Então aqui vocês têm dois sentidos, né? O sentido de que né, a primeira pergunta da segunda questão, né? Como um exemplo, qual que seria um exemplo de como que o crime e o desvio impactam a demanda turística? Traz um exemplo aí, gente. É questão do terrorismo? Isso, um atentado terrorista, né? Um atentado terrorista em Paris, por exemplo, né? Então, aquilo na Torre Eiffel, né? No centro, no epicentro do Paris, é uma das cidades, um dos destinos turísticos mais concorridos, né, do mundo. Imagina um atentado terrorista no epicentro de Paris, né? Uma das cidades que tem mais fluxo turístico no mundo, do globo. Imagina um atentado na Torre Eiffel, né? No Arco do Triunfo, naquela avenida principal, né? A Champs-Élysées, Afonso Pena deles, só que é um pouco mais bonita, né? A Champs-Élysées. Então imagina um atentado terrorista lá, teria um impacto enorme, né? As pessoas iam ficar com medo, né? Iam viajar para outras cidades, né? Iam para Veneza, iam viajar para Itália, ou seja, iam fugir de Paris, né? Por causa do, imagina que é um atentado islâmico, do terrorismo islâmico, né? Do Estado Islâmico ou do Al-Qaeda, etc. Então isso teve um impacto enorme, né? Podia cessar, interromper o fluxo turístico, né? O outro sentido é como que o fluxo turístico intenso e acelerado, né, repentino, num determinado destino, né, numa praia, numa cidade pequena do interior de Minas, né, quando essa cidade recebe um fluxo muito grande, isso pode aumentar a incidência de desvio de crime nessa cidade. Né? Imagina uma cidade pequena, né, do interior de Minas, tipo Belo Horizonte, uma roça grande. Uma roça que antes não tinha carnaval. Né? Antes, Belo Horizonte era uma cidade que expulsava os foliões. Né? Agora, Belo Horizonte recebe 4 milhões de turistas. Né? Então, o que vocês acham que aconteceu em Belo Horizonte? Quando Belo Horizonte, nos últimos 2 anos, 3 anos, né? Tem pouco tempo, né? Passou a receber 4 milhões de turistas. Né? Qual tipo de desvio de crime vocês acham que aumentaram em Belo Horizonte? O crime. Sim, mas qual tipo de crime, né? Também. Acho que o consumo de droga também é uma... Todos os crimes. O que você falou? Mariana, que estava falando? Acredito que o consumo de drogas, até essa questão também do mercado do sexo ter sido estimulado também durante esse período. Sim. Assédio sexual, né? Agressão entre turistas. Então, você pode, né? A gente precisa de pesquisa, né? Pesquisa da Guarda Municipal, pesquisa nos dados, pegar a base de dados da Guarda Municipal, da Polícia Militar ou da própria Belotur, né? Se a Belotur fez pesquisa, às vezes depredação do patrimônio público, do patrimônio privado, né? Então tem que... Oi? O professor, entra o caso dos roubos? Claro, crimes contra o patrimônio, né? Furto, roubo, né? Então você teve um aumento, né? Porque o carnaval de Belo Horizonte era um carnaval de bairro, né? E de repente ele explode, né? 4 milhões de turistas, então você tem assédio, tem agressão. Eu acho que teve até alguns homicídios aqui durante o carnaval, né? Eu não sei se foi latrocínio, né? Quando você rouba e mata. Teve uns 2 ou 3 homicídios durante o carnaval, em 2020. Foi o último carnaval, né? Em janeiro de 2020. E aí você tem que ter todo um investimento de políticas públicas, né? Ou você pode imaginar uma cidade pequena, por exemplo, no interior de Minas, que recebe, né, uma multidão, um fluxo turístico muito intenso. Isso pode gerar, né, depredação do ambiente, né, do meio ambiente, né, destruição do meio ambiente, né, lixo, resíduo, né, poluição de água, de rio, né? Então pode ter um impacto muito grande. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida?
sobre a primeira e a segunda questão? Não? Ok. Então vamos seguir aqui. A questão 3, né? Explique as causas e características do turismo sexual e seus impactos na população visitada, né? Como as políticas públicas podem prevenir e mitigar essas causas e impactos, né? Então aqui é para explorar o turismo sexual, que a gente discutiu as duas vertentes, né, que estudam e pesquisam, né, a relação entre turismo sexual, que é uma abordagem hegemônica, né, e a interação afetivo-sexual. Então aqui é no sentido de explorar o turismo sexual, como que o turismo sexual ele traz essa desigualdade entre turistas do norte e mulheres do sul, né, você tem um perfil muito rígido de turistas do sexo masculino, heterossexuais, mais velhos, né, e o perfil das mulheres, né, são mulheres mais jovens, com baixa escolaridade, baixa renda, mulheres muitas vezes não brancas, né, então você tem uma assimetria, né, de poder muito grande. Então o turismo sexual acaba que ele, o que a literatura discute é que ele atualiza essa relação entre do colonialismo, né, dos países centrais, né, que colonizaram a África, a Ásia, a América, né, os países do norte, né, da Europa, que colonizaram, que exploraram, né, os países e os povos, né, da América Latina, do Brasil, etc. E o turismo sexual, né, ele acaba atualizando essa relação de desigualdade, de exploração, né? Essa aqui é a discussão. E aí pede para discutir como que as políticas públicas podem atuar, né, para diminuir esses impactos. Ok? Dúvidas, perguntas? Professor, aqui nesse caso entra aquela questão da ascensão social, tanto dos espaços dentro da sociedade quanto do processo de imigração? Você está falando da mobilidade? Quando fala do turismo, causas e características do turismo sexual. Da imigração de mulheres, é isso? Você está falando? Porque num texto, ele falava lá que uma das características do turismo sexual era que era uma forma das pessoas daquela localidade irem para lugares que eles não têm condições usuais, por exemplo, baladas, hotéis sofisticados, restaurantes, né? E que não tem essa relação de pertencimento, mas também tem um outro viés que chega a outro extremo, que é um processo, às vezes, de um casamento com um europeu, Isso. com um americano, e busca uma ascensão social. Isso, a mobilidade através da imigração internacional, né? Isso. Sim, é para discutir também. Você pode explorar também essa discussão. Ok? Fred, Pode falar. sobre as políticas públicas, é aquele negócio que a gente estava conversando na aula de, na verdade, mais campanha de prevenção, de DST, contra turismo sexual infantil e adolescente, essas coisas? Sim. Né? Pode discutir também a legalização. Você pode comparar, por exemplo, a Holanda, a Alemanha, que legalizam o mercado do sexo, a prostituição, né? E aí as mulheres têm mais acesso à proteção, à seguridade social, à aposentadoria, a férias, afastamento em caso de saúde, né? Tem mais acesso a tratamento de saúde, né? A testes de DST, né? Elas têm um acompanhamento médico maior, né? Quando se legaliza, no caso desse país, né? Elas têm mais proteção também em caso de violência, né? Então, quando você deixa o mercado do sexo, a prostituição no mercado informal, né? Sem nenhuma regulação do Estado, isso aumenta o risco das mulheres. A violência, a exploração, a doença, né? A violência dos clientes, a violência do cafetão, ou seja, pode comparar também, né? Como que o Estado, pegar o exemplo da Holanda, né? Ou da Alemanha. Ok? Mais alguma pergunta, alguma questão? Então vamos seguir aqui na próxima questão do trabalho final, né? 4. Explique as causas e características da indústria de drogas e seus impactos na população visitada, né? Como as políticas... É a mesma pergunta.
repete a mesma estrutura da pergunta 3, né? Só que focado em droga, né? Aí a gente não teve a aula de droga ainda, né? A gente vai ter semana que vem, não é isso? No dia 29, a gente vai ter a primeira aula. Aí a gente vai discutir, e aí vocês vão ver como que o consumo de drogas está associado ao turismo, né? Drogas legais, drogas ilegais, tá bom? Então não tem como a gente avançar muito, porque a gente não teve essa aula ainda. Rave, festa de música eletrônica, né? Que tem muito consumo de droga sintética, né? Se alguém tiver alguma experiência aí, você pode trazer pra gente de rave e tal, pra gente discutir, tá bom? Ninguém aqui vai ser denunciado não, tá? A gente não vai denunciar ninguém não, pode ficar à vontade. A pergunta 5. Explique como o turismo de sofrimento, né, que é o dark turismo, rompe e vai além do turismo de massa. Problematize os paradoxos do turismo de sofrimento, né? A violência coletiva como entretenimento, a banalização, né, da morte e do sofrimento coletivo, o comportamento ambíguo, né, dos turistas em relação aos atrativos visitados, né? Aponte os problemas éticos e as críticas ao turismo de sofrimento. E a última pergunta da questão 5, né? São 3 perguntas na questão 5. Como as políticas públicas e o mercado podem promover a adesão dos turistas ao turismo de sofrimento? Então, vocês conseguem começar a discutir essa questão? Né? Explique como... A gente não teve aula ainda, claro, né? A aula vai ser mais pra frente. Como o turismo... Você sabe o que é dark turismo? O que é turismo de sofrimento? Como que ele rompe e vai além do turismo de massa, né? Você consegue trazer um exemplo pra gente começar a discutir? Fred, eu acho, sem embasamento nenhum, tá? Baseado em achismo. Eu acho que existe meio que um padrão no turismo, que o turismo é pra se divertir, meio que pra se alienar, entre aspas, pra ir pra praia, ficar de boa, esquecer os problemas. E daí quando você vai no turismo e você vai para um lugar de sofrimento ou para um lugar não convencional, é como se você estivesse quebrando essa ideia de relaxamento e, assim, pelo menos na minha visão, você vai refletir sobre o que aconteceu lá. Óbvio que várias pessoas não refletem e só acham que é festa. Mas, assim, pelo menos pra mim, por exemplo, ir pra Auschwitz, você vai lá pra refletir o que aconteceu, não pra se divertir em Auschwitz. Não faz muito sentido. É isso mesmo, né? Então, a ideia de que o turismo de sofrimento, né, ele muitas vezes é considerado por parte dos turistas como antiturismo, não é isso? Porque o turismo convencional, o turismo de massa, está muito restrito ao entretenimento, ao lazer, né? Ao consumo de serviços, por exemplo. Eu vou para o Beach Park. Aí você vai ficar no hotel, né, 4 estrelas, você vai ficar, você vai relaxar, você vai beber, você vai ir pra praia, porque o Beach Park eu acho que tem praia também, além das piscinas, né? Você vai comer, você vai escolher, eu quero comer comida japonesa hoje, eu quero comer comida chinesa, eu quero comer comida mexicana, que eu adoro. Então você vai, basicamente é um turismo que se esgota no entretenimento, no lazer e em serviços, ponto. Esse é o turismo convencional, turismo de massa. Como a gente tem uma janela de ócio muito pequena, não é isso? A gente trabalha o tempo inteiro, então as pessoas querem relaxar. É pouco tempo para viajar, né? É muito caro viajar. A gente viaja uma vez por ano, né? 2 no máximo, etc. Então o turismo de sofrimento, ele de certa forma, ele é um antiturismo, porque ele vai, o turista ele vai experimentar e ele vai ter que ter uma adesão aos valores, né? Às normas daquele atrativo turístico, né? Então quando você vai no museu lá de Barbacena, no hospício, né? Museu da Loucura, chama Museu da Loucura, no antigo hospício, né? De Barbacena, que morreram mais de 60 mil pessoas de forma violenta, né? Sofreram abuso, morreram por inanição, falta de alimentação, etc. É horrível. Depois vocês leiam o livro, vejam o filme. Aí vocês ficarem um pouco mais deprimidos, né? Porque o Brasil já é deprimente, então se vocês verem esse documentário, vocês vão ficar realmente deprimidos. O que é legal ficar deprimido, porque significa que vocês aderiram ao sentido daquela realidade. Vocês não podem ver um filme desse e tomar Coca-Cola e comer pipoca. Não é um filme da Marvel, de super-herói, né? Não é um filme para você divertir, para você... eu quero relaxar, eu não quero pensar em nada. É um documentário, né, que mostra que durante décadas as pessoas foram presas lá, né, torturadas e mortas lá. Então é muito triste, muito deprimente. Então se você visita o Museu da Loucura em Barbacena,
ou se você visita um campo de extermínio, né, um campo de genocídio, como Auschwitz, que milhares de pessoas morreram de forma absolutamente gratuita, arbitrária, né? Crianças, adultos, idosos, né? Então você é obrigado, você não é obrigado, né? Mas espera que você tenha uma adesão àquela história, àquela cultura, aqueles valores, né? Então muitas vezes, isso que é interessante no turismo de sofrimento, que é que a segunda pergunta da questão, né? Aponte os problemas éticos e as críticas ao turismo de sofrimento. Porque muitas vezes os turistas não aderem. Você vai visitar Auschwitz, aí você, uhul! Aí você vai ouvindo Anitta, né? Você vai ouvindo Lady Gaga, todo animado, né? Uhul! Né? Você vai ouvindo música, aí você bebe, toma Heineken, aí você acha uma menina bonita, aí você canta a menina, aí você acha um cara gato, você canta o cara, ou seja, você tem um comportamento como se lá fosse um parque de entretenimento, um parque temático, né? E lá não é um parque temático, aí você tira selfie, né? Todo bonito, todo fazendo pose de selfie, né? Coloca o dedo na boca, assim, aquelas selfies ridículas. E aí as pessoas ficam chocadas com o seu comportamento, né? Aí olha, você não entendeu onde que você está, né? O território que você está. Você não entendeu que esse espaço aqui é um espaço quase sagrado, né? Um espaço que aconteceu tanto sofrimento que às vezes é mais sagrado do que uma igreja, né? Porque tem tanta história aqui, tem tanta violência, né? De vários países, de vários povos, né? Então, o turismo de sofrimento, ou o turismo de favela, por exemplo, né? Também, vocês podem explorar também o turismo de favela, né? Ou que eles chamam de turismo de pobreza ou turismo de realidade, né? Então o turista vai lá e faz aquele tour, né? Tipo Porta dos Fundos. Você conhece aquele vídeo do Porta dos Fundos? Chama Zoológico de Pobre. Eu acho que é o Gregório do Vivier que apresenta o curta. Então você vai e tira foto do pobre, tira foto da vasilha de margarina que o pobre guarda alguma coisa que ele não deveria guardar. Então o vídeo é engraçado. Mas aquilo é uma paródia, né? Uma sátira. O turismo de favela é mais complexo do que isso. Mas tem turistas, tem experiências turísticas que você vai e visita as pessoas numa picape, né? Então você tira foto, você filma, né? Então você não tem nenhuma interação com a população local. Você trata aquilo como se fosse um zoológico mesmo de pobre, né? E aí tem lugares na Índia, por exemplo, que é proibido levar foto, filmar, tirar foto, né? É proibido você interagir com a pessoa no espaço doméstico, você só pode interagir na rua, no espaço público, né? Porque você tem que respeitar a privacidade das pessoas, né? Porque a religião é diferente, porque a cultura é diferente. Então, o turismo de favela, que é a próxima questão, eu estou adiantando aqui, né, na verdade. Então, o turismo de sofrimento, ele traz muitas questões éticas e críticas aos turistas, né, que os turistas se apropriam de forma incompatível com a história daquele território, né. E aí, a última pergunta da quinta questão, né? Como as políticas públicas e o mercado podem promover a adesão? Então, por exemplo, eu tive uma aluna que eu orientei, que ela visitou Hiroshima. Eu esqueci o nome dela, pô. O professor também esquece o nome de aluno, né? Aluno esquece o nome do professor. Pô, eu tive um professor de sociologia legal, tá, mas eu esqueci o nome dele e tal. E eu esqueci o nome dessa aluna. Ela fez uma monografia sobre um memorial de Hiroshima, né? Ela foi lá, e aí eu tenho a monografia dela, tem até uma coisa que ela me deu quando ela trouxe uma lembrancinha de lá, né? Que é um origami. Aí ela foi no memorial, ela foi tem uma edificação que não ruiu, que não foi destruída pela bomba, né? Então em Hiroshima morreram, eu não sei quantas pessoas morreram, mas eu sei que foi uma coisa assim, que destruiu a cidade, né? Foram 200 mil pessoas que morreram de forma, não sei se foi de forma instantânea ou ao longo, né, do tempo por causa da doença, porque causa câncer, né, radiação. Então foi uma coisa absurda que, né, para terminar a Segunda Guerra, os americanos jogaram 2 bombas, né, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. Então ela foi lá e visitou o memorial, visitou essa edificação, visitou um museu, né? Então é muito impressionante, muito triste, né? E ela fez uma monografia sobre isso. Tem vários exemplos de como que os espaços tem a ver com aquela pergunta também do trabalho intermediário. Vocês lembram da última pergunta do trabalho intermediário?
Já esqueceram, né? Aluno é foda, né? Você acaba de falar um trem, o aluno esquece. Impressionante, né? Aquilo que o turismo não tem fronteira, que o turismo vai invadindo, né, todos os espaços, né? O espaço sagrado. Então, a igreja, que é um espaço sagrado, né? Uma mesquita, ou um campo de extermínio, ou um hospital psiquiátrico, né? Que hoje é o Museu da Loucura. Então, é para discutir esses temas, né? Violência coletiva como entretenimento, a banalização do sofrimento coletivo, né? O comportamento ambíguo que os turistas têm nesses atrativos visitados. E como que o mercado, como que as empresas, né? E as políticas públicas podem promover a adesão dos turistas a esses ambientes, a esses atrativos, né? A gente pode pensar, por exemplo, se vocês quiserem discutir, vocês podem ficar à vontade, que é um memorial em Brumadinho, né? Em algum momento a prefeitura ou o governo federal ou o governo do estado ou a própria Vale, né? Quem mata é quem constrói o memorial, né? Bonito isso, né? Eu matei, mas eu vou construir um memorial aqui. Você pode ter um memorial construído pelo poder público ou pela iniciativa privada, que com o nome das pessoas, né? Igual com o memorial do 11 de setembro, né? Então, você tem o nome das pessoas que morreram, né? Naquele acidente, que não foi nem um acidente, foi uma negligência, né? Gigantesca, né? Morreram 270 pessoas, eu acho, né? Como que isso arrasou a cidade, né? A cidade ficou com um estigma, né? Do risco, né? Da morte coletiva. Então o turismo cessou lá, não teve mais turistas. Afetou Inhotim. Inhotim, né? Pertence à cidade, né? Está dentro do município de Brumadinho. Então Inhotim paralisou também, né? Então como que esse memorial vai ser tratado, né? Pelo Estado, pelos turistas, pela Vale, né? Imagina, a Vale vai financiar o memorial que ela mesma causou essa tragédia, porque não é uma tragédia humana só, é uma tragédia humana, é uma tragédia ambiental, né? Então vocês podem explorar isso, né? É uma tragédia com a cidade, né? Então se diminuiu os turistas, acabou com o fluxo turístico para a cidade, a própria arrecadação da prefeitura caiu, né? Muito, né? Porque a empresa parou de pagar imposto, né? Caiu, a empresa parou de produzir e o impacto, né, no desemprego, no sofrimento coletivo, na tristeza das pessoas é enorme, né? Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre essa questão 5, né? Sobre turismo e sofrimento? Não? E a última pergunta, né? A última e não menos importante, que é sobre o turismo de realidade, que eu já até adiantei para vocês, né? Explique como o turismo de realidade rompe e vai além do turismo de massa. Em que medida, hein, gente? Vocês podem até começar falando, fazer uma provocação, né? Em que medida que o turismo de favela é um antiturismo? Em que medida que visitar uma rua, né, de uma favela, ou um museu, ou ir numa comida de boteco de favela, né? Aqui a Belotour até promoveu um circuito de comida de boteco em algumas favelas de Belo Horizonte, mas isso foi há mais tempo, eu não lembro o ano, não. Não sei se foi 2017, 2018. Então, em que medida que numa favela, o que você está buscando? O que o turista busca? Ele busca o exótico? Ele busca ver, né, a miséria, a violência, ou ele busca ver a cultura? Ah, não, porque lá tem comida de boteco, lá tem música, né, lá tem dança, lá tem gente interessante, né, nem toda favela, as favelas são desiguais, né? Assim, tem favelas que são muito miseráveis, tem favelas que são mais urbanizadas, tem favelas que tem cultura, que tem museu, que tem boteco, que tem comida de boteco, que tem festa, que tem dança. Tem favelas que as pessoas estão numa situação de muita miséria, né? Que não tem nenhum tipo de infraestrutura urbana, saneamento básico, água, luz. Então, são muito desiguais, né? Tem favelas que tem festa, tem carnaval, tem baile funk. Se a Fernanda, que adora baile funk aqui, pode trazer pra gente um exemplo de baile funk em alguma favela que ela frequenta. Tem a Anitta, né? Tem música, tem alegria, né? Então, então tem muitos atrativos, né? Então a ideia é problematizar o próprio interesse, o próprio desejo dos turistas, né? O que ele busca? Ele busca reforçar o preconceito, né, contra a favela. A favela é um lugar feio, um lugar sujo, um lugar de gente pobre, um lugar de gente violenta, ou ele busca outros atrativos, né? Ele busca conhecer
atrativos como música, como comida, né, como dança, como interagir com as pessoas, né? Então, o turismo de favela, o turismo de realidade, né, não é muito comum, né, no Brasil, né? São poucas favelas do Rio. Então, a literatura, e esse é o último tema, né, da disciplina que a gente vai ver, a literatura é basicamente a literatura do carioca, né, feita pela UFRJ, né, pelo pessoal da Universidade Federal do Rio, sobre a visitação em algumas favelas do Rio, da capital, né, Rocinha, Babilônia, aquela que tem uma vista maravilhosa, que é do lado do Leblon, o Vidigal, né, que também tem hostel, recebe muito turista, né, os turistas se hospedam. Essas favelas do Rio têm tanto recurso, tem tanta infraestrutura, né, que eles têm hostel, né, os turistas eles se hospedam na favela. Né, e os turistas estrangeiros, a maior parte dos turistas são estrangeiros, né, quase não tem turista brasileiro, né. Por quê? Então, essa é a sexta questão, a última questão do trabalho final. O trabalho final vocês têm, vale 40 pontos, né? Vocês têm que me enviar até o dia 17 de agosto, porque o semestre termina, quando que o semestre termina mesmo? Deixa eu abrir aqui. O semestre termina no início de setembro, né? Dia 13 de setembro. Isso, 13 de setembro, Então aqui, ó. Início do semestre foi em maio, dia 18 de maio, e dia 17 de maio começou o semestre. O encerramento do primeiro semestre letivo de 2021 vai ser dia 13 de setembro. Vocês têm que me enviar com certa antecedência para que eu possa corrigir o trabalho e lançar a nota dos trabalhos, ok? Alguém tem uma pergunta, alguma dúvida, alguma questão? Pode falar. Ô, Fred, os Pode. de turismo sexual tem que enviar tudo até hoje. Não, a síntese. Não, eu pedi, combinado é que envie até hoje. Mas se vocês estão apertados, né, eu estou respondendo vários e-mails aqui de alunos que estão me pedindo mais prazo. Aí eu deixo, né, entrego até sexta, tá bom? Então, dependendo da demanda do aluno, né, professor, eu consigo entregar até sexta, eu consigo entregar até quarta, tá bom? Pode fazer com calma, fazer bem feito. Aqui não é uma corrida de 100 metros, tá bom? Então vocês têm que fazer o trabalho com calma e bem feito. Beleza. O trabalho intermediário, a ideia é que vocês me entreguem até o dia, qual que é a data que eu coloquei? 13 de julho, né? Então vocês podem também desenvolver a questão, né, as questões, adiantar as questões, desenvolver e me enviar com antecedência. Se vocês me enviarem com antecedência, eu consigo ler e dar um retorno para vocês. Olha, Júlia, tá bom, tá ótimo, tá ruim, tá péssimo. Joga fora, queima seu trabalho, faz de novo. Tá bom? Eu consigo dar um retorno para vocês. Se vocês me enviarem perto da data, né, eu não vou ter tempo. Aí eu vou corrigir, e já vou lançar o zero. Ah, tá horrível, né? Não tem sentido. Você não sabe nem escrever em português, escrever em japonês. Tá bom? Mas aí se vocês precisarem de mais tempo também, é individual. Aí você me manda um e-mail, fala, não consegui, tô apertado, tô tentando ir embora do Brasil, então tô apertado e tal. Tô tentando ir pro Canadá. Aí eu dou mais prazo para vocês. Tá bom? Para fazer o trabalho final, é a literatura, são os textos que eu já passei para todo mundo, os textos de cada tema, né? Para fazer o trabalho intermediário, o texto que eu enviei para vocês, que é o texto do Boudon, que é o Tratado de Sociologia, é um capítulo específico, né? Eu enviei para vocês por e-mail. Foi até a Cecília que me lembrou. Deixa eu abrir aqui o trabalho. Deixa eu ver se ele já está aberto. Se alguém aqui. quiser ele no Drive, porque pessoalmente eu demorei umas 30 horas para o negócio baixar no Drive. Daí se alguém quiser eu posso compartilhar. Compartilha, Cecília, porque ele é muito grande, né? O texto tem 24, 25 megas, né? Então, se você puder compartilhar, qual drive que você vai compartilhar, Cecília? Qual que é? Eu posso criar uma pasta e daí eu compartilho a pasta. Mas qual pasta? Aonde? Em qual drive? Drive. Do Google? Qual? Ah, tem que mandar o e-mail, né? Tipo.
É, Quem você tem. quiser pode me mandar Você o pode link. criar um link e jogar no grupo. Posso? Mas Tá bom, é- vou fazer isso então. como que a gente faz mesmo? Porque são dois textos que eu coloquei aqui no trabalho intermediário. Eu coloquei o texto do Budon. Cadê o trabalho intermediário? Tá aqui. Mas é porque é só você subir ele pro Drive, Fred. E aí você cria uma pasta no Drive, sobe ele pro Drive. Eu sei, mas como faz isso mesmo? Eu esqueci, tem muito tempo que eu não faço isso. É só você abrir seu Google Drive e criar uma nova pasta. Aí você pega o arquivo que está no seu computador e arrasta ele para essa pasta. E aí ele vai baixar, fazer o upload. E aí Tá. depois você vai nos 3 pontinhos que aparece lá e aparece compartilhar. Aí eu coloco o e-mail de vocês, é isso? Não, é só você pegar pelo link. Tá. Copia o link e manda no grupo. Mando no WhatsApp. Então tá bom. Então eu vou fazer isso agora então. Porque tem muito tempo que eu não faço, eu esqueci como que faz. Velho é foda, né? Vai estar sempre perdido, né, cara? Agora, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre os trabalhos? O trabalho intermediário, que é para julho, e o trabalho final, que é para agosto? Se vocês quiserem, pode falar. Mas se tiver depois também, é só mandar no grupo do WhatsApp, que aí a dúvida de um esclarece a dúvida de todo mundo, né? Tá bom? Vocês podem mandar por e-mail ou no grupo do WhatsApp. Ok? Vocês têm mais alguma questão? Vocês querem trazer alguma dúvida, alguma questão? Ou a gente encerra? Aí vocês já podem começar a fazer o trabalho intermediário imediatamente. Se encerrar aula mais cedo, não é para fazer igual meu filho, para ele jogar, não. Ele adora, tudo dele é jogar. Então vocês podem começar a estudar agora e fazer as questões agora, tá bom? Ok? Então eu vou colocar lá no Drive, no Google Drive, os dois arquivos são grandes, né? Um tem 25 MB, outro tem 40. E aí vocês vão ler eu vou colocar o texto inteiro, o livro inteiro, né? E aí vocês vão ler no livro Sociologia, do Giddens, né? Vocês vão ler o capítulo 21, que é Crime e Desvio. Da página, é pequeno até, né? Página 664 a 676, é pequeno o capítulo. E no livro do Budon, que é o Tratado de Sociologia, vocês vão ler o capítulo 10, que chama Desvio. Ok? Ok. Então, a gente encerra. Alguém tem alguma dúvida? Hein, gente, pode falar, pode manifestar, porque se eu não vou conseguir ler o rosto de vocês, não. Eu não tenho essa leitura fina, não. Vocês têm que falar. A Júlia fala, o Fernando fala, vocês têm que falar. Eu tô tranquila. Tudo certo, Fred. Então tá bom. Então, boa semana. E aí, quem já me enviou a síntese, eu vou avaliar, eu vou tentar mandar nota até sexta-feira, tá bom? Porque eu tô atrasado, porque eu tô participando dessa banca. Mas eu acho que até sexta-feira eu consigo mandar as notas. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês enviam no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Tá bom? Então, boa semana para vocês. Bom trabalho. Já vai direto ao trabalho intermediário, tá bom? Sem jogar, sem ver Big Brother, ver essas porcarias, tá bom? Sem jogar, viu, Fernando? Viu, Júlia? Viu, Mariana? Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Boa Tchau, semana. gente. Boa semana, obrigada. Um abraço.